adorava deuses falsos. E Uri comprou um monte, quando você vai em Israel, o monte de Samaria, cidade de Samaria, ele comprou aquele monte de Sêmen por 2 talentos de prata e construiu a cidade onde ele ia reinar, chamada capital Samaria, e deu o nome Samaria. Ela é oriunda desse nome antes, que era Sêmen, o dono deste monte. Quando Uri morreu, Acabe, seu filho, aí nós entramos nesse tempo, Acabe, seu filho, automaticamente tomou o reino, e Acabe tornou-se um rei legal, porque ele veio substituir seu pai. Mas Acabe, nada diferente de Uri, isso já que eu estou falando aqui de Uri, de Acabe aqui, está no capítulo 16, comecei no 18, está no capítulo 16, ali versículo 29 e 31, está falando que Acabe reinou positivamente, então, em Samaria, e tornou-se igual ao pai, um homem idólatra. E além de toda a idolatria, ele construiu um poste ídolo. Poste ídolo é um mastro de madeira, onde eles esculpiam imagens de demônios, de macacos, de bichos, de lua, de estrela, de sol, e prostravam-se diante desse poste ídolo para adorar como se fosse o Deus deles. Os deuses estavam naquele poste ídolo. E Acabe, além de fazer esse poste ídolo e ser um idólatra, ele ainda casou-se com Jezabel, que hoje é um espírito assim, tão comentado, o espírito de Jezabel, filha do rei Etibaal, rei dos Sidônios. E ela trouxe consigo para Samaria esse deus Baal, e ela trouxe junto, sustentado pelo governo, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá, que dizia que Aserá era a esposa de Baal. E Acabe reinou muito, por todo esse seu mandato, ele reinou adorando esses deuses, provocando a ira de Deus e trazendo um juízo sobre a nação de Israel por causa da idolatria. Ele, aí então, é nesse tempo que aparece o profeta Elias. Elias aparece exatamente no capítulo 17, no versículo 1, você vai ver que ali aparece Elias como o tesbita, morador de Gileade. Elias não aparece se destacando como discípulo do profeta tal, e mais aquele lá. Ele aparece já como profeta, assim como João Batista apareceu de repente, sai do deserto e aparece profetizando nos tempos de Jesus. Elias sai profetizando, já desacatando o rei Acabe, e ele diz para o rei Acabe assim: eu vou te dizer que a partir de hoje nem orvalho nem chuva cairá sobre a terra por todo o tempo, segundo a minha palavra. Desacatou, rei, porque você tem aborrecido o Deus de Israel, trazendo para o rei Acabe uma palavra dura, uma palavra de julgamento. E aí, rei Acabe falou para Jezabel. Jezabel já havia mandado matar um monte de profetas de Deus, e Deus disse para o profeta Elias: você sai daqui, você vai para o monte de Quirate, ou de Querite, corrente do Querite, é um ribeiro. Você vai ficar ali escondido, e eu vou mandar corvos te levar sustento. E a palavra diz que os corvos levavam todos os dias pela manhã e à tarde pão e carne para o profeta. Lembrando que esses corvos não eram abutres, tipo os nossos corvos aqui, é um pássaro igual a nossa gralha azul, um pássaro limpo. Eu acho que em alguma padaria, de manhã cedo, quando o padeiro cochilava, o corvo ia lá e roubava um pão. E
em algum açougueiro, não no açougueiro, mas eu creio que em algum restaurante, enquanto o garçom virava para atender alguém, o corvo ia lá e roubava um pedaço, uma costela assada, sei lá, e levava para o profeta, que Deus não ia mandar carne crua para ele comer com pão lá no riacho, que nem fogo ele podia fazer, porque ele estava escondido, ele não podia aparecer. Mas a palavra diz que todo dia ele recebia pão e carne e tomava aquela água daquele rio e se alimentava. Era Deus provendo a provisão para o próprio profeta. Não sabemos quanto tempo isso durou, mas diz a palavra que foi até se secarem a água do ribeiro. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, o rio foi secando, secando, a chuva não vinha sobre a nação de Israel, as plantas foram morrendo, os ribeiros mais fortes foram diminuindo, os menores foram secando, e esse Quiriate secou, e aí Deus provê para o profeta um lugar para ele morar e comer. Ele disse: você levante-se agora e você vai para a cidade de Sarepta. Interessante que Deus não mandou para a casa do governador de Sarepta, não mandou ele também para nenhum albergue do Rotary Club. Ele mandou para a casa de uma viúva, sabendo, meus irmãos, que quando Deus quiser prover alguma coisa para você, Ele não vai te mandar para o Giase, nem para o Angelone. Ele vai te mandar para um lugar pequeno, para saber que a provisão vem diretamente dele. E Ele manda ele se hospedar na casa de uma viúva que tinha um filho só, e onde a miséria na cidade de Sarepta também já tinha chegado. As plantas já tinham acabado e ele estava ali numa situação bastante constrangedora. Quando ele chega na casa dessa mulher, nós conhecemos a história da farinha na panela e do azeite na botija. Creio que não é necessário discorrermos muito sobre isso aí, mas diz a palavra que ele dirige para aquela mulher. Quando chega, ela estava juntando os cavacos, juntando lenha. Ele disse: ô mulher, podia me arrumar um caneco d'água para mim? Ela virou-se e foi buscar água, a água ainda tinha. E ele disse: peraí, estou com muita fome, traz para mim também um pedaço de pão. Ela virou-se para ele e disse: ah, homem de Deus, você não sabe a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos sem comida, há uma grande seca nessa cidade. Para ela talvez fosse só aquela cidade seca, mas a seca era na nação inteira. Aí isso aqui não tem mais comida, ninguém mais tem comida. A nossa comida na minha casa acabou. Eu tenho um filho, nós só temos um bocado, um punhado de farinha numa panela, e tem algumas gotas de azeite numa botija. Ele disse: não tem problema, você faz o seguinte, faz um bolo, um pão pequeno para mim, e me traz para mim comer. E depois faz o restante um bocado para ti com teu filho. E eu te garanto, mulher, que a farinha da tua panela não vai acabar. E o azeite da tua botija também não vai secar. E ela creu naquela palavra. E ela foi, fez um bolo. Gostaria de você pensar o seguinte: não era um bolo como as irmãs fazem. Pegou farinha, pegou ovos, pegou chocolate, todos os ingredientes e tal, e fez aquele bolo como era farinha e azeite. E não era um bolo farinha, água, fritado em azeite, porque não tinha tanto azeite assim. Era um pirão de farinha com azeite, amados. O azeite era para deixar a farinha ligada, o pirão, sabe? Amassar a farinha, fazer um pirão e assar na brasa. Farinha, azeite, assado na brasa.